Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma palavra edificadora para cada um de vocês. O livro que nós vamos fazer leitura hoje está lá em Jeremias 27, são 22 versículos, espero que possa edificar a sua vida de alguma forma, então nós começaremos lendo esses versículos e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra. Vem comigo? Está escrito: a canga de madeira. Logo depois que Zedequias, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me mandou fazer uma canga de madeira com tiras de couro e colocar no meu pescoço. E Deus me disse que mandasse uma mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, por meio dos seus embaixadores que tinham vindo a Jerusalém para se encontrar com o rei Zedequias. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, me mandou dizer aos embaixadores que dessem aos seus reis a seguinte mensagem de Deus: eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Fui eu que dei todas essas nações ao meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia, e fiz com que até os animais selvagens trabalhassem para ele. Todas as nações serão dominadas por ele, pelo seu filho e pelo seu neto, até chegar a hora em que a própria nação dele vai cair. Então a Babilônia será dominada por muitas nações e por poderosos reis. Mas se alguma nação ou reino não quiser servir ao rei da Babilônia, nem obedecer ao seu governo, então eu o castigarei com guerra, fome e doença. E no fim deixarei que Nabucodonosor acabe com aquela nação. Sou eu, o Senhor, que está falando. Não deem atenção aos seus profetas, nem a qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonhos, por invocação dos espíritos dos mortos ou por feitiçaria. Todos eles dizem que vocês não devem se entregar ao rei da Babilônia. Eles os estão enganando e farão com que vocês sejam expulsos da sua pátria, levados para longe e destruídos. Mas a nação que obedecer ao governo do rei da Babilônia e o servir, eu deixarei que fique na sua própria terra, para cultivá-la e morar nela. Eu, o Senhor, falei. Eu disse a mesma coisa ao rei Zedequias, de Judá. Entregue-se ao rei da Babilônia, sirva a ele e ao seu povo, e o Senhor viverá. Por que é que o Senhor e o seu povo haveriam de morrer na guerra, ou na fome, ou de doença? Pois é isso que o Senhor Deus disse que acontecerá com qualquer nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deem atenção aos profetas que dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia. Eles estão enganando vocês. O Senhor Deus mesmo disse que não enviou esses profetas e que eles estão mentindo em nome dele. O resultado será este: ele expulsará vocês e os profetas que estão contando essas mentiras morrerão. Então eu contei aos sacerdotes e ao povo que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: nem deem atenção aos profetas que dizem que logo os tesouros do templo serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira. Não os escutem. Sirvam ao rei da Babilônia e assim vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade vire um montão de ruínas? Se eles são realmente profetas e se têm a minha mensagem, então peçam a mim, o Senhor Todo-Poderoso, que não permita que os tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém sejam levados para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, e também as pessoas importantes de Judá e Jerusalém para a Babilônia, ele deixou as colunas, a bacia, os suportes e alguns outros tesouros do templo. Preste atenção no que eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo a respeito dos tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém. Esses tesouros serão levados para a Babilônia e ficarão ali até que eu volte a pensar neles. Então eu os trarei de volta e os devolverei a este lugar. Eu, o Senhor, falei. Amém. Então, pessoal, aqui nós vamos começar a canga de madeira. Para vocês entenderem um pouquinho a palavra, eu vou fazer um breve resumo, onde vocês devem imaginar assim: Deus entregou o povo, para o castigo, para que o Nabucodonosor dominasse todos aqueles povos. E aí o rei Nabucodonosor passou ali pelo tempo, passou por todas as coisas, pegou riquezas e voltou para o país dele. E nessa situação, esse povo, quando houve a troca do rei de Judá, que é o Zedequias, nesse momento, os outros reis de outras regiões, Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, eles encaminharam embaixadores, ou mensageiros, que diz, para estarem conversando com Zedequias, porque eles estavam querendo fazer meio que uma rebelião, uma resistência ao poder de Nabucodonosor. Então, nesse momento, não só isso acontecia, em paralelo também acontecia que o profeta Ananias estava trazendo uma profecia falsa, dizendo que Deus já havia derrubado o poder do Nabucodonosor. E também estava falando que o povo ia recuperar, todas as suas coisas, as suas riquezas e coisa e tal, que houve no momento da guerra, que foi retirado do país e ia se retornar novamente para a terra de Judá. O que era uma mentira, porque Deus não falou isso. Mas aí Deus, vendo que eles estavam fazendo tudo isso estava sendo movimentado, ele chamou Jeremias para estar colocando uma canga de madeira, que é uma forma figurativa, mas o profeta colocou essa canga de madeira. E nesse momento ele foi até esses embaixadores e falou, o criador da terra, o criador dos homens e de todos os animais e tudo que vocês vê, ele colocou o rei Nabucodonosor, que é um servo dele, no poder. E que vocês precisam obedecer, porque é ele que está governando. Até os animais estão a favor dele, porque Deus faz com que assim seja. Então ele fala ali, olha, vocês não podem ouvir os falsos profetas, vocês não podem ouvir adivinhadores, vocês não podem ouvir pessoas que falam, seja por sonho, até aqueles adivinhadores do futuro, pessoas que invocam o espírito dos mortos. Enfim, ele declara ali que não é para escutar nenhum tipo. E aí ele ainda diz que se isso acontecer, vocês vão ser acometidos por guerra, fome e doenças, se vocês desobedecerem, porque eu coloquei ele no poder e eu quero que ele governe. Em todas as palavras, eu coloco quem eu quero para governar. Então,
Então foi isso que Deus fez. Então nesse momento, o que acontece? Ele passa essas mensagens, né, para esses embaixadores e, respectivamente, ele também vai falar ao rei Zedequias, né? E nesse momento que ele fala ao Zedequias, ele fala, será que vale a pena você deixar o seu povo morrer, o seu povo passar dificuldade, ou até às vezes ir para outro país? Porque é isso que Deus vai fazer. E aí ele passa toda essa informação, e aí o que acontece? O profeta Ananias bate de frente com o profeta Jeremias falando para que ele tire o jugo de madeira. Só que nesse momento Deus fala uma coisa: agora não vai ser mais jugo de madeira. E Deus pede para o profeta Jeremias já estava indo embora, e ele pede para o profeta voltar e falar para Ananias, agora não vai ser mais o jugo de madeira, vai ser de ferro. Então assim, ou seja, o sofrimento é o dobro para o povo, porque eles, pela desobediência. E ainda mais, ele também manda uma outra mensagem, de que todas as pessoas que acreditaram na profecia do profeta Ananias, eles iam ser levados à morte, né? Eles iam morrer. E logo mais no capítulo 28 está falando a respeito da condenação de Ananias, né? Que ele venha morrer, né? Naquele primeiro ano, quando o profeta Jeremias vai falar com ele novamente, quando ele leva ali as profecias falsas, fala perto do profeta, Deus pede para que ele avise o profeta Ananias que o Ananias naquele ano ia morrer, e ele veio a morrer. Então aqui a gente precisa compreender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor dos Exércitos, ele precisa somente da nossa obediência. E você, quando você tem um chamado, você está respeitando o que Deus está fazendo? Às vezes você está sofrendo, está acontecendo um monte de coisa na sua vida e você não está sabendo, é porque você está deixando para trás, você está fazendo igual Jonas. Acaba se tornando mais difícil. A mesma coisa que o profeta Jonas fez. Nós precisamos ser obedientes a Deus, mesmo que aquilo não agrade a nós. Porque não podemos agradar o nosso mimo. É Deus que manda e governa em cada um de nós. E tudo quanto Ele quer é perfeito. É perfeito o desejo dele. Então aqui o profeta Jeremias, ele transmitiu uma mensagem autêntica, verdadeira do próprio Deus. Mas olha só o profeta Ananias. O profeta Ananias, ele usou da palavra de Deus, usou do nome de Deus, usou em falso com mentira, e ainda faltou com um princípio também muito importante, desrespeitando o profeta Jeremias. Porque às vezes a gente pensa, não, eu vou brincar só com a palavra de Deus, mas às vezes até você desrespeitar uma pessoa dentro da igreja, você não tem o princípio de que ele é um irmão na fé, que ele é um irmão da obra, que você não pode julgar ninguém. Então, principalmente nessa situação, e ele fez uma feição ali de contrário ao profeta Jeremias, colocando em dúvida as pessoas, e às vezes até jogando as pessoas contra Jeremias, porque já que a profecia de Jeremias não era algo a ser engolido tão fácil, porque a verdade às vezes você não engole tão facilmente. Às vezes as coisas são difíceis mesmo, e Ananias estava levando algo óbvio, algo bom, que o povo ia aderir com maior facilidade. Então aqui nesse momento houve o jugo sobre ele. E haverá um jugo sobre cada um de nós, porque a gente precisa obedecer a Deus em todas as situações. Então aqui o profeta Jeremias, por mais que não agradasse a ele transmitiu a mensagem verdadeira. E nós estamos transmitindo a mensagem verdadeira? Nós estamos caminhando passos verdadeiros como Deus quer, ou nós estamos enrolando Deus? Aqui Deus ainda pergunta, por que vocês não pedem para mim? Por que vocês não perguntam para mim se as coisas do templo vão voltar da Babilônia? Vocês precisam recorrer a profeta, recorrer a alguém? Vocês podem perguntar diretamente para mim. Então é uma coisa que deixa uma lição. O que nós estamos fazendo dos projetos e dos propósitos de Deus? A paz de Deus, irmãos.